Olá, companheiros espíritas, estamos iniciando o quarto vídeo do nosso curso de aperfeiçoamento de expositores do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Vamos nele aprender a dominar um grande inimigo que é o receio de falar em público. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Xavier. F.C. Vencerás. Pelo Espírito Emmanuel. Receio e desânimo. Inicialmente é preciso fazer uma distinção entre medo e receio. O medo de falar em público, também chamado de glossofobia, é uma das fobias bastante comuns, como o medo de altura ou de viajar de avião. Caracteriza-se por uma ansiedade intensa despertada apenas com a ideia de que se vai falar em público. Nos casos mais graves apresenta náuseas, dor de barriga, cefaleia e uma sensação de pânico. Algumas vezes a questão central é a vergonha de se expor publicamente. Nesse caso trata-se de sociofobia, que pode estar associada à glossofobia. Se realmente os sintomas são dessa intensidade, a solução é buscar ajuda com um psicoterapeuta, uma vez que, com a intervenção de um bom profissional, esse problema pode ser superado. Falar para grupos de pessoas é uma situação bastante comum no mundo das corporações e ao cursar o ensino superior, sugerimos fortemente que haja um encaminhamento na busca de solução para esse problema. A segunda reação, que não é um medo ou pavor, mas apenas um receio ou talvez uma insegurança em relação ao tema ou mesmo um juízo antecipado em razão da percepção de que não estamos efetivamente preparados para essa tarefa, de que o tema ainda não foi suficientemente estudado. Em geral, tenho visto as pessoas rotularem de medo de falar em público, que na verdade é um juízo íntimo de que não estão preparadas adequadamente, que, se aceitarem o desafio de uma apresentação nessas condições, possa ocorrer uma situação constrangedora. Quais são então as causas e como resolver esses problemas? 1. Falta de experiência como expositor. Essa é uma reação normal de todo ser humano frente a novas experiências e ao desconhecido. Sempre que saímos de nossa posição de conforto e nos colocamos em novas situações, sentimos insegurança. Como o novo e as mudanças constituem-se como fato normal de nossas vidas, é preciso racionalizar esse receio, aprender a enfrentá-lo e buscar transformar o novo em rotineiro, o inexperiente em experiente. Para isso, o candidato a expositor precisa praticar suas habilidades em grupos menores, com temas que tenha maior domínio, e persistir praticando. Em algum momento, esse processo de desensibilização reeducará o emocional do expositor, que passará então a fazer suas preleções com grande tranquilidade. 2. Falta de uma base de conhecimentos doutrinários. Nossa autocrítica pode ser responsável por esse alerta na forma de receio de enfrentar um público. Neste momento é preciso que seja feita uma análise, buscando saber até que ponto o receio tem fundamento. É óbvio que, por respeito à doutrina, um iniciante não pode pretender a função de expositor espírita. Antes é preciso frequentar algum tipo de estudo regular da doutrina espírita, como as reuniões de mocidade e os grupos de estudo, acompanhado da constante leitura e estudo das obras doutrinárias. Por outro lado, não é lógico ficar estudando eternamente, numa busca infindável por um estado de pleno conhecimento, pois provavelmente precisaremos de várias encarnações para consegui-lo. Assim, a partir de um certo ponto de conhecimento da doutrina, já estamos aptos a estudar um tema delimitado até obter o conhecimento sobre ele, com a ajuda de um dirigente espírita mais experiente na doutrina, como propusemos no capítulo 5. O iniciante deve aceitar essa condução pedagógica com toda a humildade de um aluno que reconhece a capacidade de seu mestre e sua carência desses conhecimentos. 3.
falta de conhecimento sobre o tema ou de preparo para a exposição. Esta razão é válida e suficiente para ser respeitada e atendida, menos para guardar o ego do expositor, mas principalmente, para salvaguardar a pureza doutrinária e o respeito aos ouvintes encarnados e desencarnados. O resultado de um improviso, mesmo quando vindo de irmãos experientes na prática da preleção, acaba sendo uma experiência desastrosa para o expositor, frustrante para os presentes e que, muitas vezes pode ser debitada contra a seriedade da doutrina. Quase sempre são apresentações cheias de falhas e hesitações, com uma linha de raciocínio mal traçada, intercalada por causos intermináveis em geral sobre a pessoa do apresentador e que começa com uma justificativa das falhas em razão da falta de tempo ou de ter que substituir, na última hora, o expositor escalado para aquela oportunidade. Outras vezes encontramos irmãos que se sentem capazes de abrir um livro doutrinário e, de forma despreparada e superficial, ler trechos e trocar além por porém, na vã esperança de que tenham dado uma grande contribuição para um melhor entendimento, além do que já estava escrito no texto, quase sempre de forma muito melhor do que a que foi apresentada. Como imprevistos podem ocorrer, cabe à direção dos trabalhos escalar um ou dois irmãos frequentes aos trabalhos e pedir que eles preparem um tema e que fiquem de sobreaviso caso o expositor escalado não possa comparecer, quando caberá a um deles ocupar o tempo da exposição, o que ocorrerá por meio de um tema bem preparado e não pela leitura traduzida de uma página doutrinária. Vamos sintetizar afirmando que perante o Evangelho e a doutrina espírita, não existe espaço para improvisos. 4. Respeito para com a doutrina espírita e para com a plateia. Todo estudante da doutrina tem a percepção da finalidade e da grandeza da terceira revelação, assim como sabe que a casa espírita é um hospital de almas e, por essa razão, deve existir sempre uma cautela sobre a responsabilidade dos trabalhos assumidos perante a casa. Notadamente a tarefa de pedagogo espírita. Esse tipo de receio, que podemos chamar de sentimento de responsabilidade, deve permanecer sempre. Isso é positivo, pois nos manterá cuidadosos e cientes da responsabilidade ao falar do Cristo e da doutrina. O iniciante ou candidato a expositor espírita deve elaborar e executar um roteiro metódico de estudos, na área de sua maior afinidade dentro da doutrina espírita, construindo assim lastro de conteúdos para suas exposições, que se tornará uma garantia de autoconfiança perante a tribuna espírita. Para finalizar este tópico, queremos enfatizar que é preciso, em primeiro lugar, cumprirmos nossa responsabilidade no que diz respeito a um estudo sério sobre o tema a ser apresentado e uma preparação adequada. Depois disso é preciso ter humildade e fé de que nossos mentores e os mentores do trabalho não nos deixarão à míngua e que essa inspiração nos ajudará muito durante nossa exposição. Vamos mostrar como dominar esse medo. Imagine-se em um teatro lotado. Acendem-se as luzes. A cortina se abre. Um cheiro de estreia no ar. A trilha sonora derrama Pavarotti, preenchendo todos os espaços. Os olhos da plateia se acendem. O foco é você. Quais as sensações? Tensão, nervosismo, timidez, olhar perdido, boca seca, tremedeira, mãos suadas, vontade de desistir, a adrenalina apostando corridas nas veias, tudo parece uma bolha gigante e ameaçadora? Não se preocupe, você é absolutamente normal. Falar em público inclui-se entre as situações que mais geram ansiedade, preocupação e sentimentos de impotência para gerenciar os próprios atos. O medo aumenta desproporcionalmente e a sensação de perigo é a forma que o corpo e a mente encontram para se protegerem das ameaças. Trata-se de uma desnutrição emocional que pode ser tratada e curada. As pessoas mais tímidas tendem a supervalorizar os possíveis riscos, assim, o novo e a possibilidade de mudança tornam-se assustadores.
Os hábitos cotidianos formam cadeados protetores, aliados convenientes para o comodismo e endurecimento de velhos padrões de comportamento. Dessa maneira, quando nos cabe a tarefa de nos apresentarmos em público, o pavor de enfrentar uma plateia pode castrar a possibilidade de sucesso. Os motivos desse temor são perfeccionismo, nervosismo, autoimagem negativa, excesso de autocrítica, barreiras verbais e não verbais, sensação de ridículo, instabilidade emocional, desmotivação para superar desafios, cobranças internas e externas, inexperiência na função, apresentações anteriores frustrantes, medo da responsabilidade proveniente do sucesso, falta de treino, bem como de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à comunicação eficaz. Ocorre, então, o seguinte monólogo interno negativo: será que sou capaz? Sou um desastre lá na frente? Vou ficar igual a um pimentão? E se rirem de mim? Detesto falar, só gosto de ouvir. Ficar quietinho é melhor, assim, não incomodo ninguém. Não gosto de minha imagem. Não tenho talento para isso. Mas eu vou falar o quê? Não quero parecer exibido, se eu aparecer muito, meu chefe vai me sabotar. Sempre fui tímido, não gosto dos refletores e não vou mudar. Não adianta falar, eles não vão mudar mesmo, nasci para ser coadjuvante, prefiro ficar nos bastidores. Nunca falei em público, vou me atrapalhar, com certeza, e eles não vão prestar atenção em mim. Não tenho instrução suficiente. Para que falar? O salário vai ser o mesmo, minha voz é horrível. Ainda se eu tivesse a voz do Cid Moreira ou o talento da Fernanda Montenegro, falar em público é para artista. Discurso é bom para os políticos. Sou bom para falar com 2 ou 3 pessoas, no máximo, muita gente me dá pavor. Quero fazer meu serviço e ir para casa, ver televisão. Só gosto de lidar com máquinas, pois as pessoas dão muito trabalho. Espera-se, de um expositor espírita, competência técnica e comportamental, esta última implica em habilidade de comunicação. Aquele que expressa suas ideias de maneira lógica, fluente, persuasiva e segura é visto como a porta-voz de seus colaboradores e legitima sua liderança. O poder das palavras é incontestável. Tocar a mente dos ouvintes exige perspicácia, disciplina, sensibilidade. A excelência do processo comunicativo é condição imprescindível para um gerenciamento da qualidade. Portanto, nada mais inteligente e sensato do que planejar estratégias para sua atuação, que tornem o ato de falar para grupos um privilégio e não um castigo. Plano de ação comportamental para administrar medos e inibições. Quando decidimos romper barreiras, temos sempre um processo complexo pela frente. Vamos então traçar um plano de ação para rever os nossos comportamentos atuais que vão auxiliar nessa mudança. Fortaleça a autoestima. Se a comunicação é a essência do comportamento humano e projeção da personalidade, se o quanto e como o indivíduo gosta de si mesmo regem esse comportamento, a autoestima definirá a estrutura do eu comunicador. O ideal é partir da premissa de que se merece respeito e crédito do público. Assim, quanto maior a autoaceitação, mais condições haverá de ser ativo perante as barreiras. A forma como o orador atua é produto da autoestima. O que a pessoa pensa de si própria centraliza as chances de equilíbrio, ou não, perante as tensões. Falar em público significa expor-se a julgamentos. O tímido necessita de aplausos incondicionais, o desinibido deseja aprovação, mas não transforma o olhar do outro em flagelo. Colocar nas mãos do outro o poder de julgar a inadequação, ou a pertinência, distancia-nos do eixo. Em consequência, é necessário um trabalho constante de valorização dos próprios pontos fortes.
Respeitar-se, valorizar-se possibilita a fusão do eu produtivo e do eu guerreiro na busca da realização profissional. Tome a decisão de vencer as dificuldades típicas de quem se apresenta em público. Você aceitou o convite, mas ainda enfrenta as barreiras erguidas por seus medos e inseguranças. Fique tranquilo, mesmo as pessoas que já fazem isso há muito tempo sentem isso. Cada apresentação é sempre uma noite de estreia. Reconheça e identifique suas barreiras e bloqueios. Por exemplo, quando preciso apresentar-me em público, sinto-me ameaçado, ansioso e inibido, mesmo sabendo que tenho condições para uma comunicação de qualidade. Procure enfrentar seus sentimentos corajosamente. Quem quer crescer precisa promover mudanças internas e externas que visem ampliar o círculo de atuação comunicativa e sair da zona de conforto, em busca de comunicações mais produtivas. Para facilitar esse processo, escreva como você se vê e se sente, hoje, como comunicador. Que cenas você mais teme quando vai se apresentar? Quais os seus pontos fortes e fracos no contexto da apresentação? Que oportunidades você já desperdiçou por conta da ansiedade, das inibições ou de uma preparação inadequada? Deixe a mente solta e registre todos os sentimentos que o ato de falar em público desperta em você: dor, excitação, constrangimento, inibição, sentimento de inferioridade, instabilidade emocional, desejo de fugir, vontade de transferir a responsabilidade. Quando receber um convite, encare-o como um desafio. Esqueça-se do medo e ouse. É a sua chance de crescer. Planeje, organize e treine. Só assim você vai melhorar a sua atuação como comunicador. Sentirá o prazer de conquistar e quebrar os próprios tabus internos. Sentirá que está aperfeiçoando suas habilidades e crescendo pessoal e profissionalmente. Aí começa mais uma vitória em sua vida. E com ela, a alegria de ser novamente convidado e saber de antemão como se preparar. É uma questão de escolha. Análise como pretende se enxergar daqui a um ano. Que progressos quer fazer? Que empecilhos suprimir? Quanto tempo está disposto a investir? Que estratégias pretende criar? Que tipo de ajuda vai precisar? Essas informações servirão de base para você planejar, preparar e, por fim, avaliar a sua apresentação em público. Elas dirão que imagem você tem hoje, que imagem que ter no futuro e, entre uma e outra, qual é o sinal de coragem, de determinação, para vencer os desafios e ousar realizar as mudanças. Crie objetivos tangíveis. Diga, por exemplo, quero superar meus pontos frágeis para me tornar um comunicador de sucesso. Só tenho a ganhar com isso, porque ocuparei espaços que até agora deixei vazios, por comodismo ou por medo. Chegou a hora de me fazer presente, também por meio das comunicações integradoras. Pegarei meus medos e vou minimizá-los, graças à disposição que tenho para superar meus próprios limites. Serei mais ousado e assertivo em minhas ações. Marque um dia para iniciar o plano e determine um tempo para concretizá-lo de forma efetiva. Defina e planeje estratégias facilitadoras. Por exemplo, ler em voz alta sobre assuntos variados, participar de cursos de liderança, de técnicas vocais e teatrais, de comunicação verbal e não verbal, decorar poesias, praticar a arte de ouvir e conversar socialmente, aprender técnicas de planejamento e apresentação em público, consultar um fonoaudiólogo para uma análise vocal, abastecer-se de pensamentos positivos, buscar o feedback de suas comunicações mesmo que negativos, inspirar-se em pessoas que você admira como comunicadoras, olhar-se mais no espelho, observando a postura, os olhares, as expressões faciais. Crie um método para medir os resultados que evidenciem a conquista dos objetivos propostos.
Por exemplo, ter o prazer de superar a si mesmo, apresentando-se com confiança, naturalidade e entusiasmo, e por isso receber novos convites de administrar os medos racionalmente, de receber feedback externo positivo, de adotar gestos, atos e palavras mais harmonioso, de alcançar uma interação visual mais efetiva. Faça uma avaliação de todo o processo. Revise do plano de ação, verifique a necessidade de realizar mudanças ou correção de rotas, tenha persistência e determinação e não desista das metas e dos objetivos. Não boicote a si mesmo escondendo-se sob a máscara do medo. Não tenha tanto medo de errar em suas comunicações. Só quem faz, quem ousa, pode errar. O não você já tem, antes de tentar. Experimente o prazer de investir no excitante caminho dos riscos e ouvir o sim. Você pode administrar muito bem o seu sucesso. Você batalhou para isso. É só continuar. Vá em frente, abra caminhos, não desista. A comunicação é uma chance de você aparecer e mostrar a sua inteligência. As suas forças internas só vão torná-lo uma pessoa melhor. Ser admirado, ser aceito pela própria competência, estabelecer relações interpessoais mais livres são desejos de qualquer cidadão. Lute por isso. Brilhar não é pecado. Nós merecemos nos comunicar de forma afirmativa, vigorosa e entusiasmada. Merecemos elogios pelo nosso esforço pessoal de superar obstáculos. E merecemos fortalecer positivamente a autoimagem e a autoestima para enfrentar os medos e as sombras.